Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Quem ouve a minha palavra e a coloca em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, o alicerce da nossa vida. Não podemos viver na superficialidade. Precisamos ter uma vida cristã sólida. E esta solidez se dá pela escuta e pela prática da palavra de Deus. Por isso que este momento é muito importante. É quando nós reservamos, de fato, tempo na nossa vida para permitir que a palavra de Deus se torne carne na nossa carne. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir o seu coração, fazer deste momento o lugar da revelação de Deus, que a sua palavra alcance o mais íntimo do nosso coração. E ao acolher esta palavra, sintamo-nos impelidos a colocá-la em prática. A palavra de Deus é exigente, mas nós, fortalecidos por Ele, podemos sim cumprir o que Ele espera de nós. Por isso, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso espírito e acolher a mensagem do Evangelho dirigido a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje é muito importante para nos orientar na nossa caminhada de fé. O primeiro ensinamento é que Jesus se importa com aqueles que sofrem e precisam de salvação e libertação. Jesus sempre tem muito cuidado pelas pessoas que ele encontra ao longo do caminho. Isso deve sensibilizar cada um de nós também para saber perceber as pessoas que encontramos ao longo do caminho. Sobretudo, identificar as suas necessidades de libertação e oferecer um caminho de salvação. O Evangelho começa dizendo: Logo que saíram, eis que trouxeram um endemoniado mudo. Sempre que se apresenta alguém endemoniado, é uma forma de dizer de alguém que está possuído, aprisionado por alguma situação de mal e que precisa de libertação. E apresenta também a questão da mudez. Pessoa que está possuída por um endemoniado mudo, que não fala. Nós também muitas vezes podemos estar tomados pelo mal. E muitas vezes, impedidos de anunciar o Evangelho, vivemos a nossa mudez. Por isso nós precisamos também viver esta experiência de encontro com Jesus e de sermos libertados por Ele de tudo que nos impede de falar em nome do Senhor. Sobretudo falar por meio dos nossos gestos, do nosso testemunho. Em seguida, o Evangelho mostra justamente esta força, essa autoridade de Jesus que liberta as pessoas. Expulsa o demônio, o mudo falou. De fato, é o demônio, isto é o mal que impede aquele homem de falar. Por isso, Jesus expulsa o mal e ele retoma a sua fala. Depois o Evangelho vai dizer: a multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os gestos de Jesus, meu irmão e minha irmã, em favor de quem sofre, causa admiração na multidão.
por isso proclamavam: nunca se viu em Israel tal coisa. A ação de Jesus em favor de quem necessita causa admiração nas pessoas. Nós nos alegramos, nós nos admiramos das maravilhas do Senhor realizada na nossa vida e na vida das pessoas que nós encontramos ao longo do caminho. Com certeza cada um de nós já testemunhou algum tipo de maravilha, algum tipo de ação realizada por Deus na nossa própria vida ou na vida de quem nós conhecemos. E nós nos enchemos de admiração com estes eventos de Deus em favor do seu povo. Depois o Evangelho vai dizer que os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus está realizando bem. Jesus está libertando as pessoas. Mas os fariseus, por causa do coração endurecido, não se abrem para o bem que ele deseja realizar. Ao contrário, se opõem, procuram diminuir a eficácia da missão de Jesus, desqualificando aquilo que ele realiza. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Noutra passagem evangélica, Jesus vai dizer: como pode demônios expulsar os próprios demônios? Todo reino dividido contra si mesmo será fracassado. Por isso Jesus mostra a sua autoridade sobre o mal. Em seguida, o Evangelho vai mostrar um Jesus cheio de compaixão pelas misérias humanas. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus não permanece acomodado. Jesus está sempre a caminho, por isso é importante sublinhar: ele percorria, ele andava, era um missionário do Pai Eterno neste mundo. Jesus não ficava no comodismo, na sua zona de conforto. Estava sempre em movimento, sobretudo em movimento na direção de quem precisa. Ensinava, Jesus gastava tempo para ensinar as coisas de Deus às pessoas que ele encontra ao longo do caminho. Pregava o Evangelho do Reino. Evangelho significa literalmente boa nova, boa notícia do Reino. É isso que faz Jesus ao longo de toda a sua vida, anunciar a notícia boa do Reino do Pai Eterno. E diz mais o Evangelho: curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, toda a sua vida, foi para realizar o bem em favor de quem necessita. Hoje, meu irmão, minha irmã, a Igreja é chamada a continuar a missão de Jesus no mundo. Como nós estamos cuidando das pessoas que necessitam? Como temos essa sensibilidade que Jesus tinha para com as pessoas que ele encontrava ao longo do caminho, necessidade de cura, de encorajamento para retomar o seu caminho? Será que nós somos esta motivação que dá força, que dá coragem, que renova a esperança e que cura a ferida das pessoas? E em seguida, o Evangelho vai dizer: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. É importante, Jesus vê a multidão. Não é um olhar qualquer, é um olhar profundo, porque Jesus vê o interior, Jesus vê as misérias daquela multidão que está diante dele. Por isso, sente compaixão. Compaixão é ser capaz de se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro, é dizer que a dor do outro importa também para nós. Jesus sente compaixão porque a multidão era como ovelhas que não têm pastor. Será que nós temos esta mesma sensibilidade? Infelizmente, muitas vezes a gente testemunha, mesmo na igreja, as pessoas que não são capazes de se sensibilizar com a dor do outro. Falta empatia. A dor do outro parece não nos importar, mas o Evangelho nos ensina que Jesus é um homem cheio de compaixão. Ele vê as multidões, sente compaixão, porque sofre como ovelhas que não têm pastor. Quantas são as ovelhas hoje que também precisam de cuidado, que também precisa deste sentimento de compaixão? A igreja precisa sentir a dor e o sofrimento de quem sofre. E a igreja somos nós, sou eu e você.
E o Evangelho conclui falando dessa urgência missionária para o serviço do Evangelho. Diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Vamos também nós acolher este apelo que o Senhor nos faz. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe trabalhadores. Que o Pai Eterno nos ajude a responder sempre com disposição ao chamado para seguir os passos de seu Filho Jesus. Com o coração cheio de gratidão por este nosso encontro, onde pudemos escutar a palavra de Deus e ver um rosto de Jesus cheio de misericórdia, que sabe sentir compaixão com quem sofre, nós queremos concluir este momento nos dirigindo ao Pai Eterno e pedindo, sobretudo, um coração sensível, capaz de ver as pessoas e se compadecer com elas, de sentir a empatia, de modo que a dor do outro também nos importe. Vamos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração de confiança. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este nosso encontro. Te pedimos um coração sensível como o coração de Jesus, olhos para enxergar as necessidades e as dores de nossos irmãos e irmãs. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos cheios de compaixão, como teu Filho Jesus é cheio de compaixão por quem sofre e precisa de cura e libertação. Inspira-nos, Pai Eterno, a sermos no mundo sinais e testemunhas da presença de teu Filho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.